Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estudaremos sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse, mais especificamente sobre Satanás, um inimigo derrotado. Mesmo que Satanás seja um inimigo derrotado, é importante que você e eu conheçamos as estratégias dele para que ele não venha a nos derrotar, amigo ouvinte, no conflito que existe entre o bem e o mal. E Apocalipse capítulo 12 vai nos apresentar um panorama completo por trás deste conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Você e eu também vamos aprender com o estudo de Apocalipse 12 que Deus se encontra cuidando do seu povo e que Satanás não precisa ter sucesso sobre as nossas vidas se nós permanecermos juntamente com Cristo. Mas ao mesmo tempo, o Apocalipse 12 nos adverte de que Satanás é um inimigo determinado a levar dor ao coração de Deus, destruindo os filhos de Deus, destruindo os seres humanos, destruindo os animais. Então, neste conflito cósmico, é importante que você entenda que mesmo Satanás sendo um inimigo vencido, graças a Jesus Cristo, Satanás pode nos vencer se nós nos afastarmos de Cristo e não conhecermos as suas armas, as suas estratégias utilizadas ao longo da história para lutar contra Deus e contra os filhos de Deus. Antes de começarmos o nosso estudo, que se estenderá ao longo da semana, como lhe falei, tendo como base Apocalipse capítulo 12, quero mostrar para você, amigo ouvinte, alguns textos bíblicos que demonstram que para Jesus Cristo, o personagem que dividiu a história, para a Bíblia, Satanás é um ser real, pessoal, e não simplesmente uma força negativa, como muitas pessoas sinceras acabam acreditando. E por que faz a diferença crermos na realidade ou não do diabo? A diferença é muito grande. Se já é difícil lutarmos contra um inimigo que sabemos de sua existência, imagine lutar contra um inimigo que negamos a existência dele. Então será muito mais fácil para ele nos dar as pancadas que ele quiser e não vamos saber de onde estão vindo as pancadas, porque nós não cremos na existência dele. Então nós precisamos crer que se existe Deus e existe o mal no mundo, o mal não existe por causa de Deus, mas por causa de um poder, de um ser antagônico a Deus. E a Bíblia não deixa dúvidas quanto a isso. Por exemplo, Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 10, verso 18, nos informou da realidade da existência do diabo. Ele diz o seguinte: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus esteve presente no momento em que Satanás foi expulso do céu, como lemos em Apocalipse 12, 7-9, porque Cristo é a segunda pessoa da divindade. Foi ele quem lutou contra Satanás e seus anjos e os expulsou do céu. Então Cristo viu um ser pessoal caindo do céu como um relâmpago. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus Cristo, também acreditava que Satanás, o diabo, era um ser pessoal e não uma forma de energia, uma energia negativa. Tenha muito cuidado, amigo ouvinte, se você crê desta forma, porque se já é difícil lutarmos contra um inimigo que sabemos que ele existe, imagine o quanto é difícil lutarmos contra alguém que nem cremos, sendo que nem cremos na existência deste alguém. A nossa derrota será praticamente certa. Então vamos ler o que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Se Satanás fosse só uma força negativa e não um ser pessoal, não haveria lógica em Pedro nos chamar a atenção para termos cuidado de um grande inimigo que é comparado a um leão que anda rugindo, procurando alguém para devorar. Então, amigo ouvinte, a existência de Satanás é afirmada por Cristo. E quando você e eu cremos
no que Cristo disse, no que Pedro disse, e que em todos os autores bíblicos praticamente disseram acerca da existência do mal e de que existe realmente um ser pessoal que quer nos destruir para levar dor ao coração de Deus, se você e eu crermos nisso, nós sentiremos a necessidade de nos apegarmos a Jesus para sermos vitoriosos no conflito contra Satanás. E você e eu só poderemos ser vencedores se crermos na realidade deste inimigo e, acima de tudo, se crermos que este inimigo já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos nos apropriarmos pela fé desta vitória de Jesus. É o que diz Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os vencedores serão aqueles que se apegaram a Jesus, aceitaram os méritos da cruz, porque na cruz Cristo pagou a dívida por nossos pecados e condenou Satanás ao castigo e depois à destruição, e venceremos se formos fiéis à palavra de Deus, custe o que custar, mesmo que Satanás nos ataque e nos persiga. É o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 11. Espero contar com a sua companhia ao longo desta semana nesse estudo importantíssimo sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Você vai entender coisas importantes sobre o conflito entre o bem e o mal. Em nosso estudo desta semana, vamos analisar o capítulo 12 do livro do Apocalipse para entendermos um pouco mais sobre o conflito que existe entre o bem e o mal. Primeiramente, vamos analisar Apocalipse capítulo 12, dos versos 1 ao 5, para você ver como que o conflito cósmico entre o bem e o mal foi transferido para o planeta Terra. Vou ler a Bíblia na Nova Versão Transformadora. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Aqui nós percebemos que o apóstolo João teve uma visão de uma mulher. Esta mulher estava vestida de sol, com a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher também estava grávida e, de repente, aparece um dragão vermelho que havia arrastado 1/3 das estrelas do céu e ele queria devorar a criança, o filho da mulher, logo que esta criança nascesse. E no verso 5, já começamos a ter uma pista maior para a interpretação deste evento histórico e profético. Diz que a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Este filho que a mulher deu à luz é Jesus Cristo, porque ele foi arrebatado para próximo ao trono de Deus. Esta mulher aqui, amigo ouvinte, parece a princípio ser Maria, a mãe de Jesus, mas não é. Isso porque no verso 6 é dito que esta mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Óbvio, Maria é a mãe de Jesus, mas a profecia de Apocalipse 12 não tem o objetivo de focar na mãe de Jesus. Esta mulher aqui, ela foi cuidada por Deus no deserto por 1260 dias. Em profecia, um dia equivale a um ano. Então, esta mulher que fugiu para o deserto, ela foi cuidada por Deus por 1260 anos. Então, não tem como se referir a Maria, Apocalipse 12. Esta mulher que deu à luz a Jesus Cristo, diríamos assim, nesse aspecto espiritual, mulher em profecia é um símbolo do povo de Deus.
Você pode ler sobre isso em 2 Coríntios, por exemplo, 11:2, e inclusive em textos do Antigo Testamento, como no livro de Oséias. A mulher de Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus. Primeiramente Israel, de quem o Messias veio. O Messias veio da descendência de Israel. Então foi Israel quem deu, entre aspas, a luz ao Messias. E esta mulher, dos versos 13 ao 17 do Apocalipse, que estudaremos ao longo da semana, já representará a igreja pura de Cristo, que permanecerá fiel a Cristo. Então, mulher em profecia simboliza o povo de Deus. Já uma mulher prostituta representa o povo de Deus na fase da apostasia. O sol sobre o qual a mulher estava em pé pode representar a glória do caráter de Cristo e a sua justiça. Malaquias 4, verso 2 diz, que Cristo brilharia sobre nós como o sol da justiça. E a lua, que é um luzeiro menor, pode estar apontando para as promessas do Antigo Testamento que prefiguram a Cristo. Enquanto o sol representa a glória do caráter de Cristo, a lua, um luzeiro menor, poderia estar apontando para as promessas do Antigo Testamento que anunciavam a chegada do Messias. Este dragão que queria destruir a Jesus, ele é identificado posteriormente no capítulo 12 mesmo, só que no verso 9, como Satanás. Porém, Satanás se utiliza ali do Império Romano para matar Jesus. Se você ler Mateus 2, 13 a 16, você percebe que Satanás usou o imperador, usou Herodes, a fim de matar o Salvador. Então percebemos que esse dragão aqui, primariamente é Satanás, mas também uma referência a Roma pagã. Roma pagã foi o império dominante na época e o paganismo era a religião dominante, não o judaísmo e muito menos, obviamente, o judaísmo cristão. Satanás, amigo ouvinte, é apresentado aqui em Apocalipse 12, 1 a 5, tentando destruir a Jesus Cristo quando ele nascesse. Porque ele sabia que havia alguma coisa, havia algum plano de Deus para destruir o domínio de Satanás, mesmo que Satanás não entendesse tudo. Então ele tentou destruir a Jesus Cristo por meio de Roma pagã e depois ele tentou destruir o povo fiel de Deus, perseguindo o povo de Deus por 1260 anos, que é o período medieval em que Satanás se utilizou da igreja e do Estado para perseguir aqueles que permanecessem fiéis à palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre isso ainda ao longo desta semana. Vimos alguns dos detalhes de Apocalipse 12, 1 a 5, obviamente tem muitos outros detalhes que por causa do tempo não poderemos abordar, mas ao longo da semana, amigo ouvinte, vamos continuar o nosso estudo. A princípio você pode perceber que Satanás transferiu o seu ódio para o planeta Terra. Quando ele não conseguiu usurpar o trono de Deus à força, ele se utiliza de agentes políticos e até mesmo religiosos para declarar o seu ódio contra Deus e contra aqueles que são fiéis a Deus. É isso que nós podemos aprender inicialmente em Apocalipse 12, 1 a 5. Ontem aprendemos um pouquinho de como foi a transferência do conflito cósmico para o planeta Terra. Hoje vamos estudar a origem deste conflito, como que ocorreu no céu, que levou um anjo criado por Deus, um anjo perfeito, que se chamava Lúcifer, o que levou este anjo a se tornar Satanás. O nome Satanás significa adversário. O que o levou a se tornar um adversário de Deus? O que o levou a se tornar diabo, ou seja, enganador? A Bíblia nos revela, amigo ouvinte, algumas coisas sobre a origem do mal. Não nos revela todos os detalhes. Se você ler, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,7, o apóstolo Paulo chama o pecado de um mistério da iniquidade. Você e eu não temos uma mente habilitada para entendermos plenamente como que a imperfeição surge na perfeição. Como que a imperfeição surge num ser perfeito. Se você e eu não conseguimos usar, quem sabe, nem 5% da nossa capacidade cerebral, como que vamos entender um mistério desses? Na eternidade, nós vamos entender como que a imperfeição surgiu num ser perfeito. Agora, o que a Bíblia nos revela é que a base do pecado de Satanás, a base daquilo que nasceu no seu coração e que o afastou de Deus, foi o desejo de se colocar no lugar do Criador.
A base do pecado é a criatura querer ser como o Criador. A partir de então, a criatura começa a se corromper porque ela não tem como atingir o padrão do Criador. Ela não tem como se tornar o Criador. Então, quando ela tenta se colocar no lugar de Deus, ela vai se corrompendo. É uma consequência natural, é uma lei espiritual de que quando a criatura quer se colocar no lugar do Criador, ela se corrompe. Então, Isaías 14, 12 a 14, nos mostra que o que levou Satanás a uma rebelião foi exatamente ele querer usurpar o lugar de Deus. Diz o texto: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada? Veja, ele era filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses e nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Aqui nesse texto, Deus está mandando um recado tanto para o orgulhoso rei de Babilônia quanto para o orgulhoso Lúcifer. Aqui é uma profecia com dupla aplicação. E nós percebemos aqui, em referência a Satanás, que ele queria ser como Deus. Não no caráter, mas no governo. E interessante é que essa mesma raiz pecaminosa, ele tentou implantar em Eva e também em Adão. Em Gênesis 3, se você ler o texto bíblico, ali é dito que quando Satanás, usando-se da serpente, ele conversa com Eva, ele diz para Eva que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Ou seja, a raiz pecaminosa que nasceu no coração de Satanás em querer ser como Deus, ele plantou esta raiz no coração de Eva e também no coração de Adão. Por extensão, diríamos assim. E o que aconteceu? Isto levou Satanás a fazer uma espécie de um motim nos céus. E nós lemos em Apocalipse 12, 7 o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra com seus anjos. A partir de então, amigo ouvinte, Satanás e seus anjos caídos estão confinados ao planeta Terra como uma prisão. E eles estarão confinados aqui até o dia em que eles receberão o castigo por sua rebeldia e pela maldade, dor e destruição que eles têm causado no planeta Terra. Você pode ler 2 Pedro 2,4, Judas 1,6 e Apocalipse 20, verso 10, que mostra o momento em que esses seres serão castigados no lago de fogo. A nossa alegria, amigo ouvinte, reside no fato de que Jesus, ao morrer na cruz, ele nos redimiu do poder de Satanás. Satanás, de acordo com João 12, 31 e de acordo com Lucas 4, verso 6, ele, por ter enganado Adão e Eva, ele usurpou, diríamos assim, usurpou o domínio de Adão e Eva sobre este mundo. Como consequência, Satanás se tornou o príncipe deste mundo, de acordo com João 12, 31. Mas a morte de Cristo na cruz desmascara Satanás, faz com que legalmente este mundo agora seja dominado novamente por Cristo, por Deus, e o domínio da terra foi transferido de Satanás para Jesus. E todo o universo pôde perceber, pelas ações de Satanás e pela forma como Deus lida com o pecado dos pecadores, que Deus é o único e legítimo governante sobre a terra e sobre todo o mundo. Você pode ler isso em Efésios 1, 20 a 22. Neste momento, amigo ouvinte, Satanás sabe que tem pouco tempo de vida. Ele será jogado no lago de fogo. Primeiro passará 1000 anos aqui confinado nesta terra destruída por ocasião da volta de Cristo. Depois será jogado no lago de fogo, onde será castigado, não sabemos por quanto tempo, até ele pagar por todos os seus pecados, por toda a maldade que ele exerce neste mundo. E finalmente ele será aniquilado, como diz Romanos 16, 20, Malaquias 4, 1 a 3. Mas enquanto isso, Satanás trabalha
para externar todo o seu ódio injustificado contra Deus e contra as criaturas de Deus. Por isso você e eu precisamos sabermos como devemos nos portarmos neste conflito cósmico. E uma das formas é fazermos de Jesus o nosso grande general. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando Satanás foi expulso para o planeta Terra, ele direcionou todo o seu ódio a Deus por meio da perseguição aos filhos de Deus. Hoje veremos algo mais em Apocalipse 12 que nos mostra essa estratégia de perseguição utilizada por Satanás. Nós analisamos um pouco sobre isso no domingo, quando aprendemos que Satanás fez uso do Império Romano para tentar matar Jesus quando era bebê, através de Herodes, e quando Satanás se utilizou do Império Romano para perseguir os filhos de Deus. E hoje veremos de que maneira Deus atuou para proteger os seus filhos ao longo deste período. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versos 13 e 14. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu asas, como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo e metade de um tempo. Aqui há alguns elementos bem interessantes e que estão em total harmonia com o que nós estudamos no domingo, ao analisarmos Apocalipse 12, 1 a 5, e que estão em total harmonia com a história como conhecemos. Esse dragão que foi lançado para a terra e que perseguiu a mulher, aprendemos no domingo que ele simboliza Satanás e que ele também simboliza Roma na sua fase pagã, quando perseguiu a Jesus. Aqui é dito que esse dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Mulher em profecia, já aprendemos, não se refere a Maria, mãe de Jesus, mas à igreja. Então, Satanás, por meio do Império Romano, primeiramente tentou matar a Cristo, quando o rei Herodes deu ordem para matar todos os bebês de 2 anos para baixo. Era uma estratégia de Satanás para tentar acabar com a vida do bebê Jesus. E depois Roma perseguiu, na verdade, foi o povo de Deus. Então o povo de Deus, perseguido pelo dragão, aqui neste verso, é a igreja. E aqui é dito no verso 14 que esta mulher, que é um símbolo da igreja, recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, para que voasse a um lugar preparado para ela no deserto. E ali seria sustentada e protegida da serpente durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este período é o mesmo período chamado de 1260 dias, que aparece em Apocalipse 12, verso 5, e é o mesmo período conhecido como o mesmo período de perseguição predito pelo profeta Daniel em Daniel 7, 25 e 26. Nós já aprendemos que esses 1260 anos foram o período em que a igreja medieval, Roma imperial e Roma papal perseguiram os filhos de Deus no período medieval. E quando estudamos a história, fazendo uso, obviamente, do método historicista para interpretarmos e entendermos as profecias, percebemos que
o período histórico que melhor se encaixa na profecia dos 1260 dias, anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o período que vai de 538 a 1798 depois de Cristo. Durante esse período de 538 a 1798, ou seja, durante 1260 anos, os filhos de Deus foram perseguidos quando a igreja dominante, juntamente com o Estado, se uniram. E este período de perseguição acabou em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, tirando todo o poder que a igreja tinha naquela época. Então perceba que esse evento histórico se encaixa direitinho com a profecia. Interessante, amigo ouvinte, é que lemos aqui no texto também que a mulher seria sustentada por esse tempo no deserto e que depois chegaria um momento em que esta igreja receberia um refúgio. Você pode ler isso, especialmente, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 16. No verso 15 diz que a serpente jogou uma torrente de água da sua boca para afogar a mulher. Água, em profecia, podemos dizer que os filhos de Deus serão caracterizados pela obediência a Deus, não uma obediência legalista, mas uma obediência que será a materialização da fé em Jesus, e os filhos de Deus serão caracterizados por terem o dom profético, ou seja, eles vão ter a Bíblia como única regra de fé e prática, e também terão o dom profético fora da Bíblia, porque existem 2 grupos de profetas na Bíblia. Os profetas canônicos e os não canônicos. Ou seja, profeta canônico é o profeta que tem livros no cânon ou na lista de livros bíblicos. E profetas não canônicos são profetas, porém não têm livros na Bíblia. Exemplos de profetas assim encontramos em 1 Crônicas 29:29 e 2 Crônicas 29:29. Natã, Ido, Gade são profetas não canônicos porque não têm livros na Bíblia, mas são profetas do mesmo jeito. E Apocalipse 12, 17, 19 e 10 nos promete que mesmo a Bíblia sendo a completa palavra de Deus e que não precisemos de nenhum acréscimo a ela, Deus utilizaria-se de profetas para nos levar de volta para a Bíblia, a fim de que não sejamos desamparados, sendo que Satanás vai trazer muitos falsos profetas a este mundo, de acordo com Jesus em Mateus 24:24. Por isso, amigo ouvinte, nós da Novo Tempo e da Igreja Adventista Sétimo Dia, cremos que Ellen G. White foi uma profetisa não canônica, ou seja, ela não tem livros na Bíblia, mas Deus usou os escritos dela para nos levarem de volta à palavra de Deus. Nossas doutrinas não são baseadas em uma única linha de Ellen White, somente na Bíblia. Mas pela Bíblia entendemos que mesmo a palavra de Deus sendo completa, e mesmo que a Bíblia não precise de ninguém para completá-la, Deus se utilizaria dos profetas não canônicos para levar a nossa mente de volta para a palavra de Deus. E por isso eu convido a você, leia um dia uma obra de Ellen White. Ela tem mais de 50 obras traduzidas no português. E eu tenho certeza de que você vai perceber ali uma pessoa que recebeu como dom espiritual o dom profético, para exaltar a Bíblia e a Jesus Cristo. Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E um profeta verdadeiro jamais vai exaltar os seus escritos em relação à Bíblia. Na sexta-feira, amigo ouvinte, eu vou mostrar para você que os filhos de Deus, além de terem essas 2 características de Apocalipse 12 e 17, eles têm mais 2 características. Então esse estudo ficaria incompleto se eu não apresentasse para você outros textos bíblicos. Então eu quero que você acompanhe o programa, especialmente na parte de sexta, quando eu complementarei este assunto de hoje. Qualquer prosperidade financeira adquirida sem antes sermos pessoas de mentalidade próspera, ela não dura. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena permaneceram ricas? Uma grande minoria. Por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se ela não mudou a sua programação mental, a forma como ela lida com o dinheiro, ela pode ganhar 3 mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil por mês. Ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Se você quer fazer um seminário diferenciado,
né, em relação aos demais, que ensinam você apenas a ter dinheiro, ao invés de ensinarem antes você a ser uma pessoa de mentalidade próspera, então clique no link aqui na descrição deste vídeo e se inscreva nesse seminário, porque eu quero ter o prazer, né, de dar essas aulas gratuitas para você, meu aluno e minha aluna. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Ontem aprendemos, com base em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que uma das estratégias de Satanás pouco antes da volta de Cristo será perseguir os filhos de Deus que decidirem permanecer fiéis a Deus. Quem decidir permanecer fiel a Deus sofrerá perseguição, porque Apocalipse 12, 17 diz que Satanás fará guerra com o restante da descendência da mulher, que é a igreja, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a perseguição será uma das estratégias. Outra estratégia e muito perigosa, da qual Satanás vai se utilizar pouco antes de Cristo voltar, serão as manifestações espiritualistas e falsos milagres. Veja, por exemplo, o que está em Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14. Realiza sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Aqui percebemos que Satanás se utilizará de dois poderes, um poder político e outro religioso, para perseguir os filhos de Deus, como foi dito em Apocalipse 12, 17 e se repete ao longo de Apocalipse 13, mas Satanás vai usar para convencer as pessoas de que esses dois poderes, entre aspas, foram enviados por Deus, ele vai se utilizar de sinais espantosos, milagres e até mesmo manifestações espiritualistas, como podemos ler em Apocalipse 16, 14, que diz: são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Satanás, juntamente com seus demônios, eles realizarão sinais, prodígios, para poder levar as pessoas a crerem que Deus está por trás dos poderes políticos e religiosos que perseguirão os filhos de Deus pouco antes da volta de Cristo. Então Satanás se utilizará da perseguição, dos milagres, de um poder político e de um poder religioso. Tudo isso vai se intensificar e os filhos de Deus passarão pela chamada grande tribulação, mencionada, diríamos assim, em Apocalipse capítulo 13. Por isso, amigo ouvinte, é muito importante que você e eu, desde já, aprendamos que pouco antes da volta de Cristo, haverá um desfecho final do conflito cósmico entre Cristo e Satanás neste mundo, e que você e eu precisaremos dizer de qual lado estaremos. E é muito importante que você desde já entenda que um milagre, uma manifestação espiritualista não é de Deus simplesmente por isso ser atribuído a Deus. Você precisa entender se Deus fala ou não por meio de um médium. Você precisa entender se Deus fala ou não por meio de todos os que se dizem pastores que realizam milagres.
E você pode avaliar isso perfeitamente à luz da Bíblia. Por exemplo, em Isaías 8, 19 e 20, temos um texto espetacular que nos ajuda a nos precavermos contra os enganos futuros. Diz o texto na Nova Versão Transformadora: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Nesse texto, Deus está dizendo que consultar médiuns ou espíritos de mortos equivale a não consultar a Deus. Ele faz um convite: ao invés de vocês consultarem médiuns e espíritos de mortos para aprenderem as coisas, consultem a mim por meio da lei e dos ensinamentos, ou seja, por meio da Bíblia. Isso aqui se aplica também aos milagres realizados por aqueles que se dizem pastores de Deus. Deus tem os seus filhos, os seus pastores em todas as denominações cristãs. Pessoas sinceras que falam de Jesus Cristo, que pregam o reino de Deus e que são verdadeiros cuidadores do rebanho de Deus. Entretanto, há falsos pastores em qualquer denominação religiosa. E você precisa avaliar também isso à luz de Mateus 7, 21 a 23. Porque ali é dito que quando Cristo voltar, ele vai encontrar um grupo de pessoas que fez milagres em seu nome, profetizou, pregou no seu nome, evangelizou, diríamos assim, no seu nome, fez milagres, expulsou demônios, mas vai ficar de fora do reino dos céus. E por quê? Porque realizar milagres não significa que necessariamente a pessoa esteja sendo usada por Deus. Ela pode estar sendo usada por Satanás. Porque em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12, percebemos que Satanás pode criar vários tipos de manifestações diferentes, inclusive imitar coisas que Deus faz, justamente para enganar as pessoas e levá-las para perto do maior de todos os anticristos, que é Satanás. Fique atento, amigo ouvinte, diríamos assim, fique esperto, estude a Bíblia, para que você esteja preparado para enfrentar os últimos enganos que virão a este mundo. Na quarta-feira, amigo ouvinte, estudamos que os filhos de Deus que estarão se preparando para a volta de Cristo, eles terão algumas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. Isso de acordo com Apocalipse 12, 17 e também de acordo com Apocalipse 14, verso 12. Porém, hoje eu quero complementar, à luz da Bíblia, essas características de caráter, essas qualidades de caráter que farão parte da vida dos filhos de Deus pouco antes da volta de Cristo. Não podemos pensar que os filhos de Deus serão caracterizados apenas por Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Existem mais duas características muito importantes que precisam fazer parte do estilo de vida do povo de Deus que estará se preparando para a segunda vinda de Cristo. Além de Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, textos que falam da importância de obedecermos a Deus e fazermos uso de todo o dom profético que Ele coloca à nossa disposição, existem outros textos que devem ser considerados. O primeiro deles, João, capítulo 13, verso 35. Aqui percebemos que na Bíblia há outra qualidade de caráter que os filhos de Deus precisam ter se quiserem estar se preparando devidamente para a volta de Cristo. Diz o texto o seguinte: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora, e aqui é dito o seguinte, que é o amor de uns pelos outros que provará ao mundo que nós somos discípulos de Cristo. Então nós não provamos ao mundo que somos discípulos de Cristo apenas por uma obediência externa. A obediência externa, ela é importantíssima porque ela é uma revelação, ela deveria, na verdade, ser uma revelação daquilo que está no nosso interior. Como diz Apocalipse 12, 17. Porém, muitos obedecem só externamente, mas o coração está longe do Senhor. Vivem apenas de aparências. E é por isso que em João 13, 35 encontramos um outro sinal distintivo dos filhos remanescentes de Deus. Ou seja, da minoria que será fiel
diante de uma maioria que não será fiel a Deus. João 13,35 diz que a forma como nós nos amamos na igreja, a forma como amamos as pessoas, isso demonstra se Deus realmente se encontra no nosso coração, na nossa vida. Isso demonstra se realmente somos seguidores de Cristo e se realmente estamos fazendo parte do remanescente dos últimos dias. Este amor se manifesta não só para com os da igreja, mas também para com os de fora da igreja. E aí poderíamos dividir e criarmos uma outra característica para os filhos de Deus, que na verdade está relacionada ao amor. Mas nós podemos dividir para fins didáticos e demonstrarmos o quê? Que os filhos de Deus serão caracterizados também por ajudarem as pessoas necessitadas. E Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Veja, aqui é uma definição de religião, amigo ouvinte. Vai além da obediência exterior, ou vai além de palavras. Porque tem muito cristão que é bom de papo, mas de ação, nada. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui está a religião pura para Deus. Cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, manter-se fiel a Deus. Precisamos, amigo ouvinte, preservarmos todas as características. Precisamos desenvolver todas as características de um verdadeiro cristão se quisermos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 12,17 diz que devemos guardar os mandamentos de Deus. Isto inclui a observância do sábado como quarto mandamento e devemos aceitar o dom profético que Deus dá na Bíblia e fora da Bíblia. Devemos amar aos irmãos e devemos manifestar o nosso amor também pelos de fora, cuidando de órfãos e viúvas e não nos deixando corromper pelo mundo. Essas são as características do povo remanescente de Deus que estará se preparando e que estará preparado para a segunda vinda de Cristo. Amigo ouvinte, tenha uma relação íntima com o Espírito Santo e peça para que ele trabalhe essas qualidades de caráter em você. Peça ao Espírito Santo para que ele desenvolva também o fruto do Espírito, que são 9 qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23. Faça isso, porque, de acordo com Hebreus 9, 28, a volta de Cristo está muito próxima e você e eu precisamos desenvolver esses traços de caráter para fazermos parte do povo remanescente, do povo restante de Deus nos últimos dias. Hebreus 9, 28 diz: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Aguarde a Cristo com grande expectativa e, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolva essas características, desenvolva essas qualidades de caráter para que façam parte do seu estilo de vida.